Olá, mulheres, sejam bem-vindas de volta nesse canal. Não sei se você percebeu, mas a cada dia que passa, o nosso conteúdo está um pouco mais profundo, um pouco mais denso, e eu sei que a coisa está apertando por aí. Eu sei que se você está comigo desde o dia 1º, você já cresceu muito, já aprendeu, e se você não ficou só refletindo, mas colocou tudo em prática, já percebeu muita diferença por aí. Talvez você não reparou muitas mudanças ao teu redor. Nós não temos o poder de mudar os outros, mas nós temos sim condições de começar os nossos movimentos e de forma interna, de dentro para fora, mudar as nossas vidas, cooperar com Deus para mudar as nossas vidas. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreve nesse canal para você não perder os conteúdos que já passaram, para você assistir depois com calma e também os próximos que virão, tudo bem? Compartilha também esse vídeo com outras mulheres e vamos em frente. Não quero perder tempo, temos muito para conversar hoje. No vídeo de ontem, eu finalizei falando que a mulher sábia é aquela mulher que edifica a sua casa. Nós sabemos desse papel, desse dever que nós temos, mas algo precisa ser dito aqui. Para que nós possamos edificar a nossa casa, manter a nossa casa bem, a nossa família bem estruturada, as coisas no lugar, nós precisamos edificar a nós mesmas. Essa vida interior precisa estar bem nutrida. Nós precisamos estar com as nossas emoções saudáveis. Nós precisamos estar cuidando de nós e dando atenção para o nosso coração, porque senão nós realmente faremos tolices e com a nossa própria mão, né, como a palavra fala, com as próprias mãos nós vamos destruir essa casa. Eu entendo que nós estamos vivendo dias onde a pressão tem sido muito grande sobre nós, né, sobre os nossos deveres, sobre aquilo que nós precisamos fazer. Os olhos muitas vezes estão realmente focados em nós, muitas vezes para aplaudir, né, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, mas muitas vezes para apontar o dedo. A verdade é que nós precisamos ter muito cuidado. Estamos pressionadas, estamos muitas vezes sobrecarregadas e estamos numa geração de tudo muito rápido, né? Nós queremos as coisas muito rápidas e o nosso foco muitas vezes distorce, sai do eixo. Nesse vídeo eu quero trazer o teu foco, mas eu quero trazer o teu foco para você. Eu sei que talvez você já tenha aprendido, já tenha lido livros sobre isso, mas eu também sei que esse é um dos temas mais difíceis de entrar na cabeça de algumas mulheres. Essas que estão vivendo no modo automático, que cuidam de tudo, que cuidam de todos, que estão vivendo ali a mesma vida há muitos anos e não se priorizaram, não se colocaram na lista, né? Não se colocaram ali nas tarefas, inclusive diárias. Eu ouço mulheres todos os dias e quando a gente olha para as agendas, quando a gente olha ali para o ritmo de vida que elas estão vivendo, tem muitas tarefas, elas fazem muitas coisas, elas são exigentes com elas, além de dar conta da casa delas, elas pegam muitas outras tarefas, elas cuidam de tarefas de outras pessoas, tarefas da igreja, do trabalho, por aí vai, e se sobrar tempo, elas cuidam delas. E a verdade, mulheres, é que isso está distorcendo as coisas para nós. E a cada semana que passa, essa mulher fica mais cansada, mais sobrecarregada, sentindo ali uma necessidade como se fosse de férias, mas a verdade é que apenas o corpo descansar não vai resolver. A mente está cansada, as emoções estão cansadas, estão bagunçadas e nós precisamos colocar isso em ordem e essa é a minha intenção nesse vídeo de hoje. Então, uma coisa que mudou muito a minha percepção sobre isso, sobre o fato de edificar a mim mesma, é que Deus, ele quer me usar, Deus quer usar você, Ele tem um plano. Afinal de contas, foi com um propósito que você nasceu. Só que antes de Deus querer fazer algo conosco, para outras pessoas, Ele quer fazer algo dentro de nós. E quando nós estamos bagunçadas por dentro, nós bagunçamos tudo ao nosso redor. Quando as nossas emoções não estão bem, quando o nosso coração não está sarado, nós vemos problema em tudo. Se não vemos, criamos. E isso é real. Quantas mulheres você conhece que você fala, cara, uma pessoa tão bacana, tem uma vida linda, tem um casamento saudável, um marido que ama essa mulher, mas gente, essa mulher parece que nunca tá bem, tá sempre adoecida, tá sempre reclamando, tá sempre com tantos problemas. Por quê? Porque ela não está edificando as coisas, ela está bagunçando, às vezes até mesmo sem perceber. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Se nós mulheres não estamos bem, a nossa casa não tá bem, o nosso casamento não tá bem, as nossas
tarefas, as nossas atribuições não fluem bem. É ilusão você achar que você será muito funcional, ou seja, aquela que faz muitas coisas e que terá bons resultados. Talvez você terá apenas os resultados externos, mas lá dentro, que tipo de resultado você acha que você está agregando e conquistando? Talvez cansaço, talvez estresse, talvez mau humor e por aí vai. Quem está fazendo isso com você? Você mesmo. Então não se iluda. Ninguém vai vir nos salvar, mexer na nossa agenda, falar para você, ai, calma, coitadinha, quantas coisas, deixa eu te aliviar, deixa eu cuidar de você. Nós não podemos contar com isso. Nós precisamos fazer isso conosco. Nós precisamos parar e avaliar as coisas como estão. Uma vez eu ouvi uma frase que fez muito sentido para mim, e dizia que a mulher, ela é a alma da casa. Gente, como isso é precioso e é verdadeiro. Se o meu marido não acorda bem, de repente ele está estressado, ele ouviu uma má notícia, ele está preocupado com algo do trabalho, e eu estou bem, eu tenho condições de edificar a minha casa. De que maneira? Amor, calma, vamos orar por isso, vai dar tudo certo. Deus te abençoe, que você tenha um dia bom, um dia produtivo. No final do dia a gente pode preparar a mesa, nós podemos sentar, conversar, trazer alívio para ele, blindar os nossos filhos para que o clima da casa não fique ruim, né? Para que os nossos filhos não tenham acesso aos nossos problemas, porque os nossos filhos não têm que saber dos nossos problemas, tá? Fica essa dica aqui, esse parêntese. Nossos filhos não precisam saber sobre as nossas condições financeiras, se o casamento tá legal, se a gente tá em crise, se não tá. Os nossos filhos precisam viver a vidinha deles, sendo treinados para a vida que um dia eles terão, tá? Não vem com essa de meus filhos têm que saber de tudo, toda a verdade. Entenda e respeite a maturidade, o nível de maturidade dos teus filhos. Fecha esse parêntese aqui. E aí, se você tá bem, né? Se a tua casa, se você tá bem, a tua alma tá bem, essa casa fica bem. Marido volta do trabalho, você senta, conversa, né? Você ouve, você fala, vocês oram e as coisas ficam bem. E ainda que não fique bem naquele dia, vocês têm condições de juntos viver um processo até que tudo fique bem. Agora, se você não acorda bem, eita, que o negócio fica estreito, né? Se você tá de cara feia, talvez não tá falando nada, não tá reclamando, não tá murmurando, não tá expressando ali, de repente, a sua preocupação, a tua raiva. Mas se o teu semblante não tá bom, o clima da casa já fica pesado. Você já reparou isso? Se você não tá bem, se a tua alma não tá legal, isso vai contaminar e vai impactar a família. Não tem um que propõe uma conversa, uma mesa posta, uma brincadeira, uma piada que tire você desse lugar. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. E é assim, né? Essa é uma das formas que nós edificamos a nossa casa. Eu uma vez também ouvi uma frase muito legal que fala assim: não saia do seu quarto pela manhã antes de que tudo esteja bem entre você e o Senhor, antes de você alinhar o seu coração. Gente, isso é real. Nós precisamos ter um ritual matinal para dar ordem à nossa alma, para comandar a nossa alma e o nosso coração, para que o nosso dia seja o resultado, seja o reflexo de como foi a nossa manhã. Se a gente já acorda acelerada, se a gente já acorda com isso aqui na mão, se a gente já acorda com as nossas preocupações, nós simplesmente, detonamos o nosso dia e o dia de outras pessoas. Sim ou não? Você concorda com isso? Então, a mulher que está edificando a si mesma, ela tem cuidado com o que ela assiste, ela tem cuidado com o que ela ouve, ela tem cuidado com as pessoas que ela anda, ela tem cuidado com o que ela fala, ela tem cuidado com o clima da casa dela. E eu não estou propondo aqui, mulheres, uma ilusão. Eu não estou dizendo que todos os dias serão bons, serão leves e serão agradáveis, mas nós temos condições de conduzir as coisas de forma leve, de forma agradável e certamente sentindo paz, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às dificuldades. Mas a paz é um atributo daquelas que confiam em alguém maior do que elas. É uma paz de um coração que está limpo, de um coração que está em paz. Então só existe um coração em paz se ele foi tratado, se ele foi sarado, se ele foi bem nutrido. Nós precisamos nutrir o nosso coração. Nós precisamos dar atenção para nós mesmas, mulheres. É real isso aqui. Eu estou fazendo aqui um alerta muito grande. Se a nossa alma não está bem, se o nosso coração não está legal, nós não só contaminamos as pessoas, como eu falei, dentro da nossa casa, as outras também, né, de fora da nossa casa, do nosso convívio, mas também nós contaminamos muitas vezes o nosso dia, o nosso passado, a nossa alegria, a nossa esperança, e nós embolamos muitas coisas. Então hoje eu quero trazer esse alerta para você. Você precisa edificar a si mesmo. Então, através disso,
nós podemos identificar que na nossa lista de prioridades nós constamos lá. Entende? Quando nós estamos ali, né, nos nossos desafios do dia a dia, nas nossas tarefas, nós precisamos olhar para essa agenda e nos ver ali. Então, eu não sou apenas uma mulher funcional que faz muitas coisas. Por eu conhecer a minha identidade, lembra dos vídeos lá no início? Por eu conhecer a minha identidade, o meu valor, por eu entender que eu preciso edificar a minha casa, eu vou me relacionar com Deus em primeiro lugar, eu vou abrir meu coração, eu vou aprender a controlar as minhas emoções, eu vou aprender no dia a dia a cuidar de mim. E sendo assim, eu serei uma boa ferramenta, inclusive, nas mãos de Deus. Nós precisamos de duas coisas muito bem enraizadas, muito bem estabelecidas: a nossa vida espiritual e a nossa vida emocional. Eu conheço mulheres que estão dentro da igreja, inseridas em seus ministérios, muito ativas, mas com a vida espiritual bagunçadas. Elas só oram nos domingos e quando alguém chama para orar. E quando ali, de repente, é o momento do Pai Nosso. Isso é vergonhoso. A vida espiritual está comprometida. Nós precisamos de uma vida espiritual ativa e saudável. Aquilo que nós vivemos na igreja é somente o reflexo daquilo que nós já vivemos no nosso dia a dia e na nossa casa. A forma como nós estamos lá prestando culto, adoração, ouvindo a palavra, orando, sendo o que for que você faça ali naquela congregação, na sua comunidade da fé, é somente a réplica daquilo que você vive de verdade no teu secreto, na tua vida, dentro da tua casa. Então, essa vida precisa ser saudável, essa vida precisa ser edificada também. E quando a gente fala da nossa vida emocional, nós precisamos entender que a vida emocional bagunçada, ela compromete a vida espiritual. A nossa vida emocional, quando ela está desalinhada, quando nós não estamos edificando as coisas, nós comprometemos a nossa vida espiritual. Então, nós precisamos de um coração bem resolvido. Se você olhar para o teu coração hoje, mesmo que você venha caminhando comigo desde o dia 1º, como o teu coração está? Ele está mais leve, ele está mais tratado, você já tem ideia ali do que precisa ser trabalhado, já tem um norte de todos os pontos que precisam ser vistos e revistos, ou não? Você tem adiado, você está só avançando, né? Orando, crendo, óbvio, que muitas coisas vão acontecer, crendo inclusive em milagres, em tudo que você vai viver daqui para frente, mas adiando olhar para isso. Nós precisamos de muito amor, de muita ousadia e de muita coragem para olhar para o nosso interior e permitir que o Senhor nos limpe. Mas para isso, eu preciso olhar, eu preciso entender o que está acontecendo, limpar o meu interior e viver uma vida diferente. Eu e você estamos aqui construindo ao longo desses 31 dias apenas a introdução de uma nova fase, de um novo estilo de vida. Será que você está entendendo isso? Através de todas essas conversas profundas que nós estamos tendo aqui, qual o objetivo disso? Para que nós estamos aqui? Eu não estou aqui gastando meu tempo, gente, eu nem tenho tempo livre para gastar. Eu estou aqui investindo, porque eu acredito que aquilo que me edificou, aquilo que cuidou de mim, que me sarou, pode sarar você. E eu venho vivendo isso nos últimos 20 anos, desde a minha conversão. Eu creio que quando eu me converti, o meu espírito foi convertido, eu tive ali uma oportunidade de nascer de novo, de ter um novo caminho a seguir, um novo rumo, novos valores, novos princípios, aprendi muitas coisas, mas eu entendi ao longo desses anos que a minha alma não converteu imediatamente, não foi da noite para o dia. Eu precisei educá-la, eu precisei edificá-la, eu precisei confrontá-la, eu precisei sará-la, sabe? E estou precisando até hoje. Você precisa da mesma coisa. Todos os dias, cuidando das nossas vontades, dos nossos achismos, das nossas inseguranças. Quando, muitas vezes, né, tudo isso bate na nossa porta, os próprios medos, né? Aquilo ali traz à tona uma prova de que nós precisamos trabalhar e cuidar de nós. Edificar a nós precisa ser um novo estilo de vida. E eu te convido a ser constante nesse processo. Ele não acaba aqui, não é no vídeo de hoje, nem no dia 31. Edificar a si mesma precisa fazer parte de toda a tua rotina daqui para frente. Cuidar de você.
falar de você, abrir o coração, tratar você. Nós precisamos fazer esse investimento. Nós fazemos isso na vida com Deus, nós fazemos isso através de bons conselhos, de boas leituras e por aí vai. E acabei de me lembrar aqui, vou deixar uma dica muito maravilhosa para você, de um livro que me marcou profundamente. Se eu não estou enganada, eu li em 2014, eu acredito 13 ou 14, ele chama A Dama, o Seu Amado e Seu Senhor. É um livro que fala das 3 dimensões do amor feminino. O amor a si mesma, o amor ao marido e o amor a Deus. Nós precisamos entender que Deus nos chama para amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo, sendo o nosso marido, nossos filhos, as pessoas íntimas que nós amamos, os nossos inimigos, como a palavra fala, as pessoas que a gente convive, mas muitas vezes nós ignoramos essa parte do amor a nós mesmos e isso muda tudo. Não negligencia isso. Tive essa conversa profunda com você, talvez bem longa inclusive, mas eu quero te chacoalhar. Esse é o tempo de edificar a sua vida. Para de adiar as coisas, para de se colocar em último lugar, para de negligenciar as tuas emoções. Para. De uma vez por todas, para. Tudo bem? Para que a gente possa avançar e crescer muito, que ainda tem muita coisa vindo por aí. Eu quero te fazer um convite, envie esse vídeo para outras mulheres que precisam ouvir esse recado, que estão precisando edificar a si mesmas, que estão precisando entender que a responsabilidade da mudança está nas mãos delas, assim como está na sua também. Um beijo para você, um beijo profundo no teu coração e eu te vejo amanhã.